Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um webinar do Hanranit. Meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou CEO e cofundador do Hanranit e hoje nós vamos falar sobre planejamento para 2021. Um ano provavelmente ainda muito cheio de incertezas e talvez de surpresas. Acho que a primeira coisa que me ocorreu quando a gente internamente estava conversando sobre o tema de planejamento e do webinar de planejamento para 2021 foi: e precisa? Eu acho que esse é um bom ponto. O planejamento não morreu, considerando que todos os planos que existiam para 2020 provavelmente foram por água abaixo. Tem uma frase muito boa do Eisenhower que, que ele diz que o plano não é nada, mas o planejamento é tudo, ou planejar é tudo. E eu acho que esse é um bom ponto para a gente começar essa reflexão, que é qual o sentido de um plano que você provavelmente não vai cumprir. Eu acho que tem muitos motivos para você ter esse plano. E o primeiro deles é que toda estrada serve para quem não sabe onde vai, né? Ou, como dizem outras pessoas, todo vento é contra para quem não sabe onde está indo. E esse é um bom ponto, porque é muito difícil você saber se você está indo bem ou mal se você não tem uma expectativa em relação ao que deveria estar acontecendo. E esse é um dos motivos para se estabelecer um plano. Então, o que eu estou esperando com as informações que eu tenho hoje? Né? O que seria razoável que estivesse acontecendo? Né? E essa linha que você coloca é que te permite dizer se você está desviando dela ou não. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é que o exercício de planejamento é fundamentalmente um exercício onde você torna explícitas as premissas que você tem sobre as variáveis que impactam o resultado da sua empresa, seja do ponto de vista de crescimento, ou de rentabilidade, ou de qualquer outra métrica que você esteja perseguindo. E ele te permite construir a mecânica que valida a legitimidade desse objetivo que você tem. Eu quero crescer tanto. E aí você começa a pensar, bom, qual que é o faturamento que eu tenho hoje, quanto que eu preciso adicionar, para eu adicionar isso, quantos clientes eu preciso trazer, com que ticket, para ter esses clientes, quantos leads eu preciso gerar, quantas concorrências eu preciso participar, ou quantas levantadas de mão eu preciso ter, quais são as taxas de conversão intermediárias que eu estou colocando aqui dentro, quantas pessoas eu vou precisar ter para tratar isso, etc. Você vai construindo esse modelo, né? E colocando objetivamente, trazendo esse modelo para a realidade e colocando todos os parâmetros e vendo se é possível realizar isso e, sendo possível, com que ritmo, mais ou menos para que datas você precisa que cada uma daquelas ações aconteça para que seu objetivo seja atingível, para que você possa persegui-lo. Então, esse exercício de explicitar, declarar um objetivo e explicitar as premissas, o seu entendimento sobre como as coisas funcionam e colocar milestones, né, sobre quando as coisas precisam ser feitas para que isso seja possível, é o que vai permitir antever que algo tem chance de andar melhor ou pior do que você estava imaginando. E claro que falando em planejamento para 2021, nós precisamos pensar em um planejamento flexível, né? Um planejamento que não vai ser, que vai ser a prova de cataclismas, mas não a prova de cataclismas por ser duro, né? Mas justamente por ser maleável. Ele vai ser capaz, vai precisar ser capaz de incorporar coisas. E aí, eu acho que aqui tem um outro conceito interessante para a gente levar em consideração. Primeiro existem coisas em relação à sua empresa que provavelmente são bastante perenes.
são dificilmente modificáveis, enquanto outras coisas são extremamente modificáveis. Eu acho que uma primeira coisa que é extremamente perene em relação à sua empresa é o propósito dela existir. A sua motivação ao criar a empresa, o próprio direito que essa empresa tem de perseguir uma posição no mercado, está relacionado a a uma missão, a uma visão, a um propósito que provavelmente é o que é a melhor é, é a melhor moeda que você tem para colocar na mesa quando se fala, inclusive, de motivação e de alinhamento para a empresa inteira. Qual é o propósito dessa empresa existir? Esse propósito dificilmente muda, independente da gente ter pandemia, crise política, crise sanitária, fiscal. Você pode escolher a sua crise, que nós temos cenários que incluem todas elas. Espero que não, mas ultimamente não dá para dizer nada sobre isso. Mas provavelmente essa missão da sua empresa é imune ao impacto de qualquer uma dessas variáveis. Se você planeja, se você criou a empresa para ajudar as pessoas ou as empresas a fazerem progresso em relação ao atingimento de alguma coisa que elas precisam para a vida dela, dificilmente isso se tornou obsoleto ou isso deixou de fazer sentido. Né? Então, essa é a primeira coisa, essa primeira camada, a camada de visão, missão, propósito, é perene. Né? Eu acho que se isso ainda não está explícito na sua empresa, eu acho um excelente momento para explicitar, porque esse é o fundamento sobre o qual tudo se constrói. E nós vamos deixar aqui embaixo, depois na descrição do vídeo, links para alguns materiais. E um desses materiais é o que se chama de One Page Business Plan, né, o Business Plan de uma página, que é um material extremamente simples, como o próprio nome sugere, tem uma página e vai te ajudar a explicitar essas variáveis e comunicar, porque na verdade a pior coisa que existe é um plano ou uma declaração de gabinete. Né? Eu acho que elas só têm sentido se elas são linguagem corrente dentro da empresa e estão disponíveis para todos dentro da empresa. E às vezes de uma maneira bastante simples, inclusive pensando que agora nós estamos mais remotos do que nunca, ou híbridos, né? Nós, dentro do Home Rent, usamos uma coisa muito simples, que é dentro da nossa planilha de OKRs, existe uma aba em que a gente explicita isso, missão, valores, propósito, etc., da empresa. E pode ser uma coisa tão simples quanto isso, não precisa de nada muito elaborado. Desde que seja legítimo o que você está falando e as pessoas reconheçam isso nas ações que a empresa realiza no seu dia a dia, em especial a parte que é tocante aos valores, né? Se a tomada de decisão da empresa é um exercício dos valores da empresa, explicitar isso não é uma coisa fácil, natural e que é lida pelas pessoas como legítimo e que ajuda muito, tanto na atração de talentos para a empresa, quanto na motivação diária. Por que eu estou levantando de manhã? O que eu estou fazendo? Como é que eu estou nessa decisão? Acho que tudo isso, essa primeira parte, ajuda bastante a materializar. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Nada que não se modifica. O segundo ponto, quando você vai ligando esses objetivos, quando você vai ligando missão, visão, valores, propósito da empresa, que é uma coisa, vamos dizer, etérea, a uma coisa mais objetiva, e você começa a entrar dentro da estratégia da empresa, nós, para nossa agradável surpresa, a metodologia dos OKRs, né, dos Objectives and Key Results, que é a metodologia que nós já usávamos e já recomendávamos como uma versão pragmática de parte de um sistema de gestão da empresa, ela se mostrou extremamente resiliente.
E aqui existe mais um material específico sobre OKRs, então nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes sobre os OKRs, eu quero mais propor o framework inteiro e apontar para materiais específicos que nós temos disponíveis dentro do blog. E um desses materiais, existe um material que é um webinar sobre OKRs, onde a gente entra em detalhe sobre como implementar essa metodologia, mas eu vou passar aqui muito rapidamente para a gente ter uma ideia. Então, a história dos OKRs é você estabelecer objetivos que são qualitativos, e essa é a beleza deles, porque esses objetivos qualitativos eles estão diretamente relacionados à maneira como você persegue a visão e a missão da empresa, e eles, portanto, eles também são bastante resilientes. Eles não se tendem a não se modificar muito, a não ser que você tenha uma mudança de estratégia muito radical. Mas se você está falando em crescer, ele provavelmente está ligado a, a novos clientes, a geração de novos clientes, a aumento de market share, há uma série de variáveis que são variáveis estruturais, né? São pilares do que é necessário realizar para que a missão da empresa seja realizada. Então, essa parte tem se mostrando muito resiliente, e essa é uma coisa de médio para longo prazo. E embaixo desses objectives, né, dos objetivos, você tem os KRs, que são os Key Results, né, os resultados chaves, que esses sim são quantitativos e são métricas que você explicita. Então, eu quero X novos clientes, eu quero X receita, eu quero atingir tal ticket, eu quero é, gerar tantos leads, ter tantas pessoas na minha força de vendas, ou fazer o que quer que seja, desde que não sejam tarefas, né, que sejam métricas, isso pode ser colocado lá dentro. E embaixo desses resultados chaves, né, dessas métricas, é que, em geral, você tem os projetos que sustentam essas métricas. Eu sempre brinco falando que os projetos são hipóteses, né? Você quer modificar uma métrica e você está imaginando que realizar aquele projeto modifica aquela métrica. Isso pode ser verdade ou não. Tomara que você esteja certo e conheça o seu negócio em profundidade suficiente para conseguir que, na maior parte das vezes, os projetos de fato, a execução dos projetos de fato modifique as métricas. Se não necessariamente é verdade, é importante reconhecer isso porque, eventualmente, pode ser necessário modificar isso em função de resultados preliminares que você tem e que validam ou invalidam a realização desse plano. Toda a ideia é deixar de ser tarefeiro, né, entre aspas, de deixar de pensar na pura execução burocrática de um plano e pensar no resultado que precisa ser atingido e qual a melhor forma, a melhor hipótese para atingir esse resultado. E aqui você está começando a perceber que começa a entrar um certo nível de flexibilidade, porque as métricas, elas, em geral, são repactuadas a cada 3 meses, em alguns casos até mensalmente. Eu prefiro a cada 3 meses, salvo o cataclismo, porque senão fica um exercício muito exaustivo, mas você pactua isso a cada 3 meses e, posteriormente, você vai acompanhando a execução dos projetos e acompanhando a modificação dessas métricas em fechamentos parciais, que se você definiu trimestralmente, vão ser fechamentos parciais mensais e acompanhamentos semanais. E é muito a flexibilidade é necessária para conseguir lidar com a mudança de variáveis externas que provavelmente vão acontecer, né, e aconteceram de forma radical em 2020. Ela começa a partir dessa dinâmica em que os objetivos dificilmente vão se modificar, os objetivos qualitativos, mas a parte quantitativa
que explicita a realização desses objetivos é pactuável. Então, a cada 3 meses ou menos, você tem a oportunidade de ir lá e discutir em função do que está acontecendo, das variáveis que se colocam, se aquilo continua sendo válido ou não. Ficou muito conservador, ficou muito agressivo, e os projetos que estão embaixo também, eles podem ser modificados, que é, putz, eu pretendia atingir essa métrica fazendo tal coisa, isso se inviabilizou, e eu gostaria de propor fazer tal coisa. Então, esse exercício de revisão, ele está embutido dentro da dinâmica do OKR, e é isso que é interessante. A outra coisa que eu acho que é extremamente interessante dentro da história dos UPAs é que ele não é uma metodologia top-down. Falando assim, talvez até tenha dado um pouco uma impressão de estamos fazendo um desdobramento de meta. Não é exatamente um desdobramento de meta, no sentido em que existe um encontro no meio do caminho entre as métricas que precisam ser atingidas para a sustentação da empresa, pactuada com investidores, com o board, com os acionistas, etc. E a forma como isso vai ser percebido. E nesse momento é que você tem também a oportunidade de melhorar muito a motivação da equipe e melhorar muito o ownership, né, que as pessoas têm sobre o trabalho que elas realizam. E poucas coisas são mais eficientes do que isso em se tratando de gerar motivação e engajamento das pessoas. Isso porque esses projetos, em geral, eles são discutidos de baixo para cima dentro da organização. Então, as áreas que propõem os projetos que elas gostariam de realizar para atingir para modificar aquelas métricas, certo? Então, e as áreas em geral, elas estão bastante próximas, até inclusive muito mais próximas do que a própria autogestão da empresa, é, do pulso do mercado. Então, é possível, estou começando a ter dificuldade em fazer tal coisa, já estou entendendo que tal coisa é, vai ser mais difícil ou muito mais fácil do que eu estava pensando, que o custo de tal coisa caiu por falta de demanda ou aumentou muito por uma quebra de suprimento ou por um aumento de demanda, etc. E tudo isso, o pessoal que está na ponta, lidando objetivamente com a execução do trabalho, tem essa sensibilidade e pode começar a trazer isso sob a forma de projetos e sob a forma de modificação de projetos que vão ser utilizados para realizar a modificação das métricas que você está perseguindo. Então, essa é uma oportunidade que você tem para trazer todo mundo para o mesmo barco e, preferencialmente, até para fazer com que as pessoas, os próprios proponentes dos projetos, façam a defesa desses projetos perante os sócios e perante a empresa como um todo. Então, esse é o que a pessoa acredita e ela vai lá levantar a voz dela e dizer: olha, é isso que nós vamos fazer. E depois vai dizer: do que nós vamos fazer, é isso que nós conseguimos já fazer, é isso que nós vamos fazer depois, esses são os obstáculos que eu tenho para conseguir fazer o que eu me propus a fazer, etc. Então, essa é uma maneira de você trazer, incorporar ainda mais flexibilidade dentro do seu planejamento. Isso é muito eficiente. Funciona sem treino. Funciona sem que você tenha que apertar o reset e modificar tudo. Essa é a própria dinâmica. E a dinâmica incorpora as variáveis. Isso sempre, o que pode acontecer, num caso extremo, foi o que aconteceu conosco este ano, em que nós antecipamos uma revisão de OKR. Então, quando entrou a pandemia, nós estávamos no segundo mês de um terceiro, de um OKR trimestral. E o que nós fizemos foi puxar um mês. Então a gente falou, olha, em vez de fazer essa revisão no final do mês que vem, nós vamos fazer agora no final deste mês. Então, sem trauma nenhum, nós antecipamos a revisão, discutimos o que precisava ser discutido e incorporamos dentro do que é a nossa dinâmica. Então, o estresse adicional foi mínimo.
e dentro de uma dinâmica que as pessoas já estavam compradas e que não causou nenhuma ruptura em relação aos sistemas de gestão da empresa. Então, isso se mostrou extremamente resiliente. É uma coisa que, se você ainda não utiliza, eu acho que é um excelente momento para começar a utilizar. E aí, a partir do momento em que você tem os projetos propostos pelas equipes, negociados no meio do caminho entre o que a alta gestão da empresa precisa entregar para o board, acionistas, investidores, etc., de o que as pessoas de fato acreditam que vai ser efetivo e possível para entregar esses resultados, você passa então para o mundo da execução. Então aqui a gente já o OKR é interessante porque ele faz essa ligação entre esses objetivos mais etéreos, que por sua vez derivam de missão, visão, valores, propósito, e vão chegar à execução dos projetos. E quando você está falando da execução dos projetos, existem algumas boas práticas. E uma coisa que se tornou também extremamente pertinente, e foi interessante perceber que muitas empresas passaram a adotar isso sem ter declarado formalmente que estavam fazendo, ou até em alguns casos sem ter a consciência de que estavam fazendo isso, é a adoção de princípios ágeis na gestão das equipes. Eu não estou falando necessariamente de começar todas as áreas da empresa inteira começarem a trabalhar baseadas em Scrum, né, que é uma metodologia utilizada principalmente pelas equipes de desenvolvimento de tecnologia, né, de desenvolvimento de produto, etc. Mas nós temos materiais muito bons e a gente vai deixar aqui embaixo link para alguns deles também, sobre a utilização de métodos ágeis em equipes não técnicas. E eu acho que o principal, sempre vale uma passada e está lá nos materiais, manifesto ágil, né, e os princípios que regem esse manifesto, porque são super simples e muito interessantes. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque, de novo, acho que a proposta desse vídeo é tentar trazer o framework completo e apontar materiais para que você possa fazer um mergulho mais profundo em cada um desses aspectos. Então, a adoção de princípios ágeis, em especial, eu acho que tem uma coisa que se mostrou extremamente efetiva e que vem emprestada da implementação de um desses métodos ágeis, que é a questão das dailies, né, das reuniões diárias. Então, muitas empresas passaram a fazer reuniões de abertura, ou reuniões de fechamento, ou até as duas coisas, mas eu acho que tem dois conceitos importantes que estão ligados a isso para que seja mais efetivo. Uma coisa é a mudança de mindset, né, a mudança de, vamos dizer assim, de ângulo mental sobre, ou de modelo de gestão, de uma gestão por esforço percebido para uma gestão por entrega realizada. Né? Dentro do escritório, todo mundo junto, etc. Eu, como gestor, tenho um certo conforto em saber que as pessoas chegaram no horário, passaram o dia inteiro na frente dos seus computadores e foram embora no horário desejado com um nível de bagunça aceitável, um nível de informalidade, de interação aceitável. Legal, mas isso daí, obviamente, pode ser extremamente ilusório. E ao entrar num mundo híbrido, né, remoto, e esse mundo que provavelmente vai ficar, e outro material que eu posso apontar aqui embaixo são essas pesquisas sobre o desempenho dos gestores e dos colaboradores sobre no ambiente de trabalho remoto, e já antecipando aqui, interessante notar que ninguém estava preparado. Os líderes ficaram bastante inseguros, principalmente em relação à produtividade das suas equipes. E, por outro lado, a boa notícia é que as equipes
perceberam proximidade dos líderes, ou seja, estavam disponíveis e próximos para ajudar a equipe nessa transição, e elas trabalharam e entregaram tanto ou mais do que antes. Estão, de modo geral, satisfeitas com o trabalho realizado de forma intensamente remota, e só uma parcela muito pequena gostaria de voltar ao trabalho presencial 100% do tempo. A imensa maioria gostaria de ficar ou 100% remoto ou bastante remoto, que é o que eu estou chamando aqui de híbrido. Né? Então, dentro dessa realidade que é remota ou híbrida, e que deveria se manter assim, independente do distanciamento social se manter ou não se manter, porque é mais produtivo e as pessoas estão mais felizes, trabalhando dessa forma do que trabalhando de forma 100% presencial. E essa realidade modifica fundamentalmente essa maneira de lidar baseada em esforço percebido. Não tem mais o esforço percebido, não estou vendo se a pessoa está trabalhando ou não. E muito rapidamente, graças a Deus, os gestores abandonaram qualquer tentativa de replicar modelo de microgestão, não modelo de extrema proximidade, no ambiente remoto, dando inserta, querendo gravar a tela, chamando, enfim, fazendo, tratando a equipe como criança, o que é extremamente desmotivante, vexatório, inclusive, e principalmente pouco efetivo. Acho que simplesmente não funciona. Você passa para o modelo de gestão por entrega realizada. E ao entrar dentro desse modelo de entrega realizada, você pega o segundo ponto que eu falei, que é uma dinâmica muito simples para ser implementada dentro dessas reuniões diárias, que é a dinâmica de o que eu fiz ontem, o que eu pretendo fazer hoje e quais são os obstáculos que eu tenho para realizar o meu trabalho. Essas reuniões elas costumam ser extremamente rápidas. As reuniões têm 15 minutos, e cada pessoa entra e fala exatamente isso. O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, e se eu estou tendo algum obstáculo. E mesmo que a pessoa ainda não tenha maturidade suficiente para levantar a mão e falar, olha, eu estou com esse obstáculo, eu preciso de ajuda nisso, o simples fato dela não conseguir progredir, ela fala assim, olha, ontem eu pretendia fazer tal coisa, eu não fiz tal coisa, hoje eu vou continuar fazendo tal coisa. Aí no dia seguinte, eu estou fazendo tal coisa, hoje eu vou continuar fazendo tal coisa. No terceiro dia que acontecer isso, todo mundo vai levantar a mão e falar assim, eu te ajudo. O que está acontecendo? Por que você não está conseguindo fazer progresso? Por que não tem entrega? Né? Isso ficou muito explícito. E tão mais explícito quanto maior controle você tiver sobre as suas expectativas. Né? O que está combinado? O que é factível? O que eu estou esperando que seja feito? E o que eu estou recebendo em relação a isso? Claro que aqui tem espaço para os sistemas de gestão, o Ranch é um deles, mas existem muitos outros. E o objetivo aqui não é entrar muito nesse mérito, mas alertar para esse ponto, que você vai largar o modelo de gestão por esforço percebido, entrar no modelo de gestão por entrega realizada e criar canais, e um desses canais podem ser essas reuniões diárias, né, essas daily, onde você tem uma dinâmica de o que eu entreguei, o que eu vou entregar, o que me impede de entregar as coisas, que tipo de ajuda eu preciso. Isso é extremamente produtivo, anda-se muito pouco na direção errada. Quando o desalinhamento grita e o buraco negro aparece. Eu digo assim, o desalinhamento grita no sentido de por que você está trabalhando nisso? Por que você fez isso? Isso não é uma prioridade, né? A gente não tinha combinado nada disso, isso não é para essa semana, isso não faz mais parte do escopo desse projeto. Esse projeto nem existe mais. Isso grita. Né? E às vezes você, no ambiente presencial, às vezes passava alguns dias para você descobrir que alguma coisa estava andando na direção errada, porque existe esse alinhamento, essa expectativa de um alinhamento natural implícito, porque as pessoas estão juntas e elas estão trabalhando de forma
complementar, harmônica é, e perseguindo um objetivo comum. Que, na maioria que em muitas empresas sequer é um objetivo declarado, em muitos projetos sequer é um objetivo declarado. Então, essa oportunidade que você tem, a dificuldade de comunicação objetiva que você tem porque as pessoas estão distribuídas, ela se torna uma oportunidade, uma força para você explicitar o que precisa ser realizado, é, priorizar isso, discutir priorização das coisas com as pessoas, obter compromisso sobre obter clareza sobre quais são as entregas necessárias e compromisso de empenho sobre a entrega dessas atividades, que em última análise vão é, garantir a execução dos projetos, a modificação das métricas, o atingimento dos objetivos e a realização da missão, da visão e do propósito da empresa como um todo. Então, isso é um pouco do que eu queria falar hoje. Esse vídeo tem esse caráter de propor um framework, apontar alguns materiais que vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, e eu espero que tenha sido que seja produtivo, e que seja útil para vocês. Nós, de verdade, isso que nós estamos utilizando dentro do Unity e tem sido extremamente produtivo, por isso a gente se sente muito à vontade para discutir o tema. Bom, pessoal, é isso. Obrigado por terem assistido. Se vocês gostaram, não se esqueçam de comentar e compartilhar. Se quiserem saber mais sobre como fazer o planejamento de 2021, um ano que promete, mais uma vez, na descrição do vídeo, aqui no box embaixo da descrição do vídeo, nós vamos apontar uma série de materiais, entre eles um e-book abrangente sobre planejamento, além desses materiais específicos para mergulhos mais profundos. Tá? Então, se inscreva nos nossos canais, ative as notificações, nos sigam nas redes sociais e muito obrigado. Até a próxima.